Thiago Grande é Head de Estratégias da empresa Beta House, sócio fundador da Grande Garay, onde assessorou empresas de diversos segmentos, como advocacia, arquitetura, contabilidade, engenharia, softwares, consultorias, agência de design, comunicação, entre outros. Ele é filiado à International Leadership Association e é especialista em gestão de projetos pelo PMI. É autor dos livros Se Minha Empresa Falasse, Manifesto contra a Burrice, Estratégia e Gestão em Serviços Profissionais. Thiago Grande é criador e coordenador do Liderata, programa de formação de lideranças. Atua como professor de cursos de pós-graduação, bem como palestrante e conferencista em temas como estratégia, gestão e liderança. Após 20 anos de carreira, acumulando experiências nas áreas de planejamento, gestão, marketing, founding, recursos humanos, internacionalização de negócios, entre outros projetos em empresas de diferentes setores da economia, a partir de 2019 passou a se dedicar ao tema da gestão da transformação. Boa tarde, pessoal. Bom, a palavra da hora é transformação. Toda transformação tem uma história, então eu vou, de início, aqui contar um pouquinho da minha história, porque, na realidade, as soft skills, de algum modo, me levaram a não ser engenheiro. Eu comecei na engenharia e a expectativa de toda a família era que eu desse sequência à empresa da família. Porque meu tio era engenheiro e tinha tido sucesso no empreendimento, e eu também achava que eu ia ser engenheiro. No entanto, quando eu me deparei com o chão de fábrica, eu vi que o que eu gostava mesmo era de gente, de gestão e negociação e mais sala de reunião. Então, para não ser o engenheiro de escritório, que a gente depois vira pejorativo, eu decidi sair e me encontrei na consultoria, e que tem uma história engraçada de início. A maioria de vocês são jovens engenheiros, então acho que é legal contar essas histórias de início, porque no início a gente está diante de muita incerteza. E acontecem algumas coisas que são um pouco engraçadas, um pouco ridículas, mas viram história para contar. Eu tinha 18 anos, eu tinha começado a trabalhar na empresa do meu tio com 17, fiquei 1 ano e pouco trabalhando com ele. Quando eu saí, bom, tinha que ganhar dinheiro, então me meti no estágio na empresa e encontrei lá um consultor de planejamento estratégico. Achei muito interessante aquilo. Eu estava estagiando para fazer trabalhos de gestão na manutenção, porque era o que a gente fazia na empresa. E procurando, tentando me encontrar, eu conheci esse cara e pedi para participar de uma reunião de planejamento estratégico, bem cara de pau, estagiário lá, e eles deixaram eu participar. Achei fantástico aquilo. Depois, o consultor que me contratou, em Montenegro, empresa, fui de carro com ele e aí pedi para ele me falar mais sobre planejamento estratégico, achei muito legal. Comecei a ler sobre o assunto. E aí, também atrás de grana, a empresa de um dos amigos da família me chamou. Eu falava inglês, eles precisavam comprar equipamentos fora do Brasil. E eu fui lá, e aí escutei toda a conversa. Uma empresa muito pequena, de informática, só que ela crescendo bastante. Eram 3 sócios. E aí, quando eles me disseram, a gente precisa comprar equipamentos fora, a gente fala inglês, queria te pagar uma grana para tudo. E eu disse, tá bom, eu posso fazer isso, mas o que vocês realmente estão precisando é de planejamento estratégico. E aí eles se olharam e disseram, tá bom, pode nos ajudar com isso também? Eu disse, claro. No alto dos meus 18 anos, com toda aquela experiência profissional, eu falei, vou montar uma proposta. Isso era uma quinta-feira de tarde, e eu saí dali, fui direto para o shopping Guatemi, entrei na livraria Saraiva, comprei 3 livros, e fiquei da quinta-feira de noite até domingo, sem sair de casa, só lendo, estudando aquele material. De verdade, tá? Não é só assim, história de palestrante. Eu fiquei de quinta a domingo 100% naqueles livros lá, rabiscando, estudando, montar uma proposta. A proposta eu montei, eu fui entregar na verdade na terça-feira, então teve a segunda-feira ainda de ansiedade. Quando eu cheguei na reunião, os 3 me olharam, leram a proposta, foi a primeira negociação de consultoria da vida, E aí, depois daquele silêncio tenso, negociação é uma soft skill importante. E aí um dos caras diz assim, olha Thiago, se tu vai fazer tudo que tu está prometendo que vai fazer aqui, tá cobrando muito pouco. Eles eram amigos da família, então deram uma forcinha, eu voltei para casa para fazer a proposta. Antes disso, eu passei no escritório de um consultor que foi o meu, digamos, guru, que me apresentou a profissão e que me inspirou a seguir nessa carreira, é meu amigo até hoje. Um cara muito experiente, foi executivo da Souza Cruz, ajudou a montar a fábrica de Cuba e trabalhava justamente na área de recursos humanos. E aí ele me disse, olha, a primeira lição então
como precificar serviços de consultoria. Isso é um tema super interessante, precificação de serviços profissionais em geral. Bom, assim começa a história, meio engraçada, meio ridícula. Eu acabei fazendo trabalho, fiquei quase 2 anos trabalhando na empresa. E fui seguindo junto com esse consultor mais experiente em alguns projetos, me associando a outras pessoas. E ali por 2005 eu decidi montar a minha empresa. Só que a minha empresa era um bloco de notas, né? Eu prestava serviço e dava nota fiscal. Não era uma empresa, era uma eu-presa. E apaixonado por esse tema de desenvolvimento de lideranças e tal, em 2012 eu montei o programa Liderata, que ficou não famoso, mas teve um bom impacto. A gente, com essa metodologia, chegou a formar centenas de líderes, trabalhando hoje só em company. Ele chegou a ser um programa aberto. E aí tive aquela experiência que nos dá assim, aquele gostinho, o glamour corporativo, que eu gosto de chamar o glamour corporativo, que foi quando eu, atendendo uma empresa de engenharia e uma manufatura até de motores elétricos, a gente foi prospectar negócios fora. Eu ajudei na internacionalização da empresa. E aconteceu uma coisa muito legal, que foi ir até o Canadá para negociar joint venture com os caras lá da TM4, pode falar o nome da empresa, uma empresa controlada à época pela Hydro-Québec, que é a grande empresa de energia do Canadá. Então vocês tentem imaginar, eu lá com meus 18 anos, apresentei uma proposta de uma empresa da família, né? Um pouco engraçado. E aí então, alguns anos depois, lá no Canadá, nunca tinha visto neve, foi a primeira vez, reunião com executivos de alto nível, olhava pelo vidro assim, via neve, os esquilinhos pulando na neve, e me beliscava para saber se aquilo era realidade e estava acontecendo, e estava. Então são transformações que cada um de nós pode viver na vida profissional, na carreira, desde que a gente não tenha receio, não tenha medo de assumir o próprio destino, né? Alguns vieram aqui e disseram, olha, é importante ser treinado para isso, de chegar num palco assim, falar na frente das pessoas. E é verdade. Não tanto pela desinibição, mas sim por um exercício fundamental do ser humano, que é se expressar. Se fala muito em autoconhecimento, né? E é fundamental se conhecer. Mas não só se conhecer, a gente também tem que aprender a se expressar. E, para mim, a profissão da consultoria é a profissão que me permite eu me expressar. Por isso eu estou contando essa história. Bom, depois dessa experiência, eu aí sim transformei o meu bloco de notas numa empresa. E durante 4 anos, a Grande Garay atendeu exclusivamente negócios intensivos em conhecimento. Aí começamos a entrar num tema que foi abordado já na primeira palestra, e sim, nos traz aqui um pouco do contexto do mundo atual. Esse mundo de muitas transformações, de aceleração, de volatilidade, de incertezas. A economia do conhecimento. Que nos leva a pensar que os ativos intangíveis são preponderantes em relação aos ativos tangíveis. Então, se há algum tempo atrás, marca do século XX, se falava sei lá, de bens de capital, de ponto, de cadeia de distribuição, hoje a gente fala de inteligência, de ativos intangíveis que estão na cabeça das pessoas. Depois eu me encontrei com um grupo de pessoas que veio do Vale do Silício, esse pessoal bastante ligado à inovação, na Beta House, e me tornei head de estratégias. Fiquei 1 ano trabalhando com eles, ajudando a estruturar a empresa. As transformações não param aí. Faz 15 dias que eu me desliguei da empresa e estou indo para São Paulo. Então, mais um gaúcho que vai se aventurar nas terras paulistanas, e sigo as minhas transformações agora, atendendo já 2 empresas lá em São Paulo. Uma empresa da área de investimentos, fundo de investimentos, desenvolvendo lideranças e trabalhando com a gestão da cultura organizacional. E uma outra empresa, que é uma startup, em que a gente tem um projeto de como ensinar soft skills, como treinar, como educar os profissionais em soft skills, fazendo uso da realidade virtual, porque a gente ganha escalabilidade. Um dos clientes em potencial que a gente está negociando tem 25 mil colaboradores no Brasil, somente no Brasil. Então é fundamental ter algum tipo de escalabilidade, porque é evidente que a tecnologia não substitui todo o trabalho. Algo de presencial tem que ser feito. Mas para fazer um rollout com 25 colaboradores, a tecnologia tem que ajudar. Toda essa história me leva a
definir um contexto aqui para passar uma mensagem para vocês que tem a ver com a minha carreira, porque eu não sou um cara de tecnologia, eu sou um cara de gente. Não tenho nada contra a tecnologia, só que o meu trabalho está apoiado em características, como falou o Cato aqui, das soft skills muito mais do que das hard skills. A primeira mensagem é a seguinte: o ser humano, diante de todas essas mudanças e toda essa incerteza, incorre normalmente em dois comportamentos. Ou entra em pânico, porque diante de tantas coisas assim acontecendo, e especialmente o engenheiro chegando agora no mercado de trabalho, e não é só com vocês, em todos os ramos profissionais é assim, bom, o que vai ser de mim, o que eu vou fazer? Esse pânico, ele não só não é saudável, como ele não tem muita lógica. Porque na realidade, todos que viemos aqui, a gente vai passar uma mensagem, mas o quadro é sempre mais complexo. Não é assim? Um modelo, por definição, é uma representação simplificada de uma realidade complexa. Seja qual for o modelo que a gente apresente aqui, ele nunca é a totalidade da realidade. Então a primeira coisa a gente tem que ir a campo e tem que sentir as coisas com os próprios olhos e com a própria percepção. Não é para entrar em pânico. Tampouco, como acontece com muita gente, é ficar deslumbrado. Deslumbrado, por exemplo, com a tecnologia e achar que a tecnologia vai substituir o ser humano. E achar que com um pouco mais de tecnologia o nosso mundo vai ser um verdadeiro paraíso, quando que na realidade muitas coisas não só não foram satisfeitas ou solucionadas com a tecnologia, mas também, na verdade, há alguns problemas que nós não tínhamos, né? Tem aquela frase que diz que a tecnologia veio solucionar os problemas que eu não tinha. Então a segunda mensagem é a seguinte: diante desse mundo de muitas transformações, de uma incerteza que se apresenta diante de mim, aonde eu vou me apoiar? Bom, a minha recomendação é que vocês se apoiem em vocês mesmos. Eu sei que isso pode parecer um pouco poético, até lírico. Que seja poético ou lírico, não importa. Mas também é pragmático. Alguém falou aqui, eu não lembro quem, que não dá para controlar essas variáveis aí do mundo, né? Mas a gente pode controlar a si mesmo, a própria estratégia de carreira. Eu posso me desenvolver. Eu concordo com 100% do que foi apresentado aqui pelo Capel. A gente conversou um pouquinho antes do painel, mas não chegou a combinar. Mas deu uma boa sincronicidade nas nossas falas. A formação humana, com ou sem tecnologia, com mais ou menos tecnologia, é insubstituível. E toda a trajetória de um profissional de sucesso, seja um profissional tecnológico ou não, sempre está baseado no desenvolvimento dos elementos mais humanos que ele tem, leia-se, para usar o termo da hora, soft skills. A capacidade que eu tenho de me conhecer e de me desenvolver e me expressar vai fazer a diferença no mercado de trabalho hoje, como fazia a diferença no mercado de trabalho do passado também. Talvez com menos evidência ou com menos notícia. E vai fazer diferença no mercado de trabalho no futuro. Então, diante de todas as incertezas, de tanta coisa que muda, e de um futuro incerto, eu posso me apoiar em algo que é certo, que é eu mesmo. Agora, eu vou ter que me comprometer com isso. Eu vou ter que assumir toda a responsabilidade sobre a minha carreira. E aí entra alguns problemas que a gente tem no sistema educacional, que todos nós daí viemos, né? Às vezes a gente é formado para ser empregado. Eu tenho moral para falar, porque a minha carteira de trabalho é ridícula, tem só um carimbo lá. Eu nunca fui empregado. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu me apoio em mim mesmo, quando eu me responsabilizo pelo meu destino, quando eu assumo a minha carreira e me desenvolvo, me adapto, estou em constante transformação, não importa as falhas do sistema educacional. Eu também não deveria culpar o sistema educacional ou dar qualquer desculpa dessa ordem. Porque na medida em que surgem essas coisas novas diante dos nossos olhos, toda essa sopa de letrinhas que aparece e que está cada vez cada vez mais inglesismos, né? Aí também há oportunidades, evidentemente. O que muda é a minha atitude. Se diante dessas coisas todas eu fico ou em pânico ou deslumbrado, eu vou ficar parado. Porque em pânico eu fico parado sem saber o que fazer, com medo de dar um passo. Deslumbrado,
eu também fico parado pela superficialidade. Tem um termo que eu não sei se existe, ou se fui eu que cunhei, ou se eu copiei de alguém, mas eu tenho falado muito sobre distração digital. O que é distração digital? É o oposto do deep learning. Hoje em dia, a gente está tão assediado pelas redes sociais, pelas tecnologias, que a gente tem dificuldade de se concentrar. Só que a falta de concentração impede não só de resolver uma equação diferencial, que é certo, mas também me impede de olhar no olho de uma pessoa e compreender o que ela está querendo dizer numa mesa de negociação. Me impede, como nessa imagem bonita do menino indiano, de liderar em uma situação, assumindo a responsabilidade, indo à frente, chamando a turma para ir junto comigo. Sem concentração, eu não vou conseguir aprender a aprender, como disse o Caprio. Sem concentração, eu não vou entender nada do que está acontecendo. Então eu vou terminar minha fala aqui fazendo um comercial do que é hoje a minha oferta de trabalho. Voltei a ser consultor independente, voltei a trabalhar como consultor de estratégia e hoje o meu mote é o estrategista no centro da estratégia. Por que isso? Porque há muitas metodologias. Muitas metodologias. Quando a gente reúne numa sala de reunião executivos, líderes, empreendedores para fazer planejamento estratégico, abundam as possibilidades de tecnologia. Hoje em dia são mais visuais, né? Design thinking, etc. Seja qual for a metodologia, se não há estrategistas na sala, não vai sair estratégia. A estratégia é mais fruto dos estrategistas do que das metodologias de planejamento. Sendo assim, se o processo da estratégia sempre envolveu, como mínimo, 3 etapas, que é entender, escolher e executar, quer dizer, eu preciso entender o que está acontecendo, ou com uma análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, ou com um post-it na parede, fazendo uso de protótipos, etc. Mas eu preciso entender o que está acontecendo. Na sequência, eu tenho que, então, tomar decisões. Eu vou ter que escolher. E difícil escolher porque o difícil não é o que eu pego, né? O difícil é que eu abro mão de outras coisas. E fundamental, a entrega, a implementação, a ação. O Ricardo Vargas, nosso colega de PMP, né? Acabou sendo um comercial do PMI, que isso não foi planejado. Né? Boa. Ele está à frente de uma iniciativa que é o Brightline, acho que é o nome, falando justamente sobre execução da estratégia. Né? É fundamental, porque os grandes estrategistas da história não ficavam numa sala sentados na cadeira vendo as coisas acontecer de longe. Napoleão foi um grande estrategista, ele estava no fronte de batalha. Alexandre Magno, dizem até no episódio que disseram para ele: o senhor, por favor, fica mais atrás, porque se o senhor morrer, acabou tudo. Né? Não adiantava. Ele nunca perdeu uma batalha e ele sempre esteve no fronte. Os grandes estrategistas da história nunca foram teóricos intelectuais que ficavam atrás, deixando as pessoas se arrebentar na frente. Isso é fundamental. Entender, escolher e executar. Esse processo da estratégia, diante desse contexto de muitas transformações, ele também precisa ser adaptado. Também temos que transformar a estratégia em si. Então vamos acrescentar, para ficar fácil de memorizar, vamos acrescentar outros 3 Es. Além de entender, escolher e executar, o estrategista de hoje em dia, ele vai precisar explorar também, porque mesmo com Big Data, eu não consigo entender as coisas só olhando para o passado. Eu vou precisar explorar possibilidades. Eu vou ter que pensar, como antigamente se falava, em cenários prospectivos. Eu vou ter que, fazendo luz à teoria dos jogos, eu vou ter que imaginar quais as possibilidades de ação e reação dos players que estão no mercado. Além disso, na hora de escolher, eu vou ter que saber, diante de tantas mudanças, algumas coisas eu tenho que espreitar ao invés de escolher. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que monitorar, eu tenho que aprender. Aprender com o concorrente também. Alguém falou aqui também sobre competição versus cooperação. Se fala muito hoje de ecossistemas. E os ecossistemas se caracterizam por isso. Existe simultaneamente competição e cooperação. Então o estrategista vai ter que, além de tomar decisões definitivas, que às vezes é necessário, mas também vai ter que espreitar certas oportunidades que têm um time. E tem que acompanhar o timing das coisas. E por fim, a execução hoje requer experimentação. Por exemplo, eu trabalhei um período fazendo plano de negócio para pegar dinheiro no BNDES e na FINEP. Eu sou um cara do business plan, de fazer planilha Excel e chegar com um documento desse tamanho. Cheguei dentro do BNDES para negociar também. Só que hoje só se fala de MVP, de POC, de protótipo. Não se fala mais muito de plano de negócio. Então a gente tem que experimentar. A execução da estratégia hoje exige
ir a campo sem uma entrega definitiva, sem o que a gente chama de waterfall, né? Sem aquele cronograma com uma sequência determinada. Tem que ser mais iterativo e também interativo com as pessoas. Todos esses 6 E's, entender e explorar, escolher e espreitar, executar e experimentar, tem que ser envolvidos por um 7º E. O consultor gosta de criar modelos assim, fica fácil de imaginar, né? Que é o E de entrosamento. Tem que entrosar as pessoas. Tem que gerar um entrosamento na equipe. Porque hoje os modelos de gestão exigem coisas muito mais orgânicas. A gente está bastante distante daquela linha de produção fordista. Entretanto, na cabeça das pessoas, na cabeça de muitos executivos, a gente não se viu livre ainda dessas coisas. Então, para fechar, fica uma mensagem bastante humana, como tem que ser um assunto de soft skills e de gestão de pessoas. No meio das transformações digitais e no meio dos negócios em transformação, é fundamental que a gente saiba se transformar a si mesmo. A palavra transformação vem do latim. Transformare significa mudar a forma. Logo, em essência, a gente não deixa de ser quem a gente é. Na realidade, a gente se transforma para poder se expressar cada vez mais. Se eu não me transformo, as coisas vão me impedindo de eu continuar sendo quem eu sou. A transformação não é para deixar de ser quem é. A transformação é para continuar sendo e cada vez mais poder mostrar o potencial que cada um tem. Porque isso é certo. E, do meu ponto de vista, nenhum robô vai tirar isso. O ser humano sempre vai ser criativo, sempre vai ser intuitivo, sempre vai ser estético. E Garry Kasparov, que perdeu um jogo com o Deep Blue e empatou outro, pediu para jogar um terceiro. E não deram esse jogo para ele. Eu sou mais Garry Kasparov do que o Deep Blue. E recomendo que sejam também vocês mais humanos do que Sid Roth. Obrigado.